venho para cá para chamar o Pedro Nakagawa. Não, não é o Pedro Nakagawa, é o Fernando Nakagawa. Já tivemos Pedro Duran, Pedro Venceslau. Não ia chamar a Larissa de Pedro, mas o Naka eu não ia perder a chance de... Não sou um Pedro, sou uma pedra aqui. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É a nossa grande massa cinzenta aqui para destrinchar muito mais esse aspecto da economia. Naka, muito bem-vindo aqui. Que bom prazer estar no estúdio contigo. Começamos aqui, exatamente neste palco, 4 anos atrás. E é nessas posições, inclusive. Só tinha uma bancada na frente aqui, um pouquinho mais cedo, mas agora a gente aqui de novo. Não é por acaso que as pedras do destino vão se movendo. Mas, Naka, traz para a gente ali o quanto tem preocupado essas questões da economia, porque mexeu muito se falou da questão relacionada à perda de popularidade, de imagem do governo, muito associada à inflação de alimentos, que é isso que você vai trazer para a gente. Sim, esse é um assunto que passou um pouco despercebido pela classe média, pelos mais ricos, mas para as famílias mais pobres e para o comecinho da classe média baixa, este foi um grande problema ao longo dos últimos meses. A gente separou alguns números do IPCA, que é a inflação acumulada no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Itens básicos da cesta do carrinho de compras dos brasileiros tiveram aumentos expressivos. Laranja-lima quase 30%, Nossa. Banana prata 17%, aí conjunto de tubérculos e legumes 16%, feijão entre 15% e 12%, o arroz um aumento de 10% em 2 meses, já acumula um aumento de 30% o arroz em 12 meses e o conjunto de frutas 9%. Estes aumentos todos, eles são vistosos quando vistos individualmente, mas quando a gente pondera pela renda, a coisa fica mais dramática. Um estudo do pesquisador Walter Belick mostra que as famílias que têm renda de até 2 salários mínimos gastam, na média, 26% do orçamento com alimentação. Já as famílias que têm renda mensal superior a 25 salários mínimos, o gasto cai drasticamente para apenas 5%. Ou seja, famílias mais pobres gastam mais proporcionalmente com os alimentos. E aí acaba pesando ainda mais estes aumentos, todos quase na casa de 2 dígitos nos 2 primeiros meses do ano. Agora, Yuri, você estava mencionando a classe média baixa. Bem rapidinho, Naka. E uma coisa que é importante, né? Porque aqui você está falando de produtos básicos que compõem essencialmente a cesta básica das famílias mais pobres. À medida que a renda vai crescendo, a cesta de produtos também fica mais complexa, incrementa, então dilui ainda mais, por isso que tem esse menor impacto, não só na participação na renda, mas o efeito inflacionário também é menor. Né? É perfeito. E olhando, observando os dados, com a mirada dessa classe média baixa que você destacou agora há pouquinho, tem um outro fenômeno interessante. Esse mesmo pesquisador mostra que, por exemplo, famílias que têm renda de 2 a 5 salários mínimos consomem de 19% a 16% do orçamento com alimentos. E aí alguns preços, então estes preços todos da comida acabam afetando também essas famílias, mas alguns preços para a classe média baixa subiram bastante também e que são importantes. Cito alguns. Vocês mencionaram os motoristas por aplicativo. Janeiro, fevereiro, aluguel de veículos subiu 9%. Muitos motoristas de aplicativo têm carros alugados. Né? Quer dizer, ele paga uma taxa para alugar aquele carro, né? e poder trabalhar. Né? Quer dizer, a forma dele trabalhar ficou mais cara. Exatamente. Ele larga já gastando o mais. Lucro líquido, né? O faturamento líquido dele diminui com isso. Ensino privado, que para algumas dessas famílias é um gasto importante. Subiu entre 8% e 9%, ensino básico, ensino médio e também a pré-escola. Etanol, 3% de alta em janeiro e fevereiro. Gasolina, 2,6%. Gás veicular, 6%. Por exemplo, no Rio de Janeiro, muitos motoristas de táxi e de aplicativo usam gás veicular. E para terminar, o azeite, 6,4% de aumento entre janeiro e fevereiro. Então, para a classe média baixa, também há itens importantes na cesta, alguns deles até simbólicos no seu consumo, como é o caso do azeite, e que também tiveram aumento. Nossa, não, eu até achei bom esse aumento só de 6% do azeite, porque na hora de ir lá na gôndola,
teve uma época ali que deu um susto ali. Acho que foi uma quebra ali na Espanha, da safra de azeitona, que o preço dobrou. Então, se está subindo 6, parece até boa notícia hoje em dia. Não tem azeite por menos de R$30 hoje no supermercado. Não, exato. O azeite virou artigo de luxo, né? Mas, bom, e daqui, só uma coisa que eu notei para ver como a gente se conhece já há bastante tempo. Você não botou peixe aqui nessa história, né? Porque o Naka é o único japonês que não gosta de peixe. Mas tudo bem. Mas as proteínas caíram de preço então ao longo dos últimos meses. Então isso é interessante. A carne está mais barata, mas o arroz e feijão... A próxima promessa presidencial não vai ser picanha e cerveja, vai ser a volta do arroz e feijão, do vinagrete no churrasco. Bom, e o arroz crescendo aí pra gente complica. Naka, obrigado. A gente volta a se falar ainda aqui no Brasil Meio-Dia. A gente está abordando toda essa questão da reunião ministerial do presidente Lula, a primeira de 2024, e ainda nessa edição do Brasil Meio-Dia a gente vai abordar outra fala bastante importante, a primeira declaração pública de Lula, depois que foram revelados os depoimentos dos ex-comandantes militares do governo Bolsonaro sobre a trama de uma tentativa de golpe ainda em 2022. Por enquanto, obrigado, Naka. Até já.